Paz do Senhor, igreja, boa noite a todos. Nada melhor do que depois de um dia que o Senhor nos permitiu viver, nos reunirmos mesmo à distância para podermos prestar o nosso culto a Deus. E eu te convido na abertura deste culto a você fazer uma oração, invocando a presença de Deus aí no lugar que você está, para que nós possamos, e aqui também nós haveremos de invocar a presença de Deus, para que então nós possamos fazer com que a presença do Senhor nos dirija, nos capacite, nos abençoe. Vamos orar, vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos na abertura deste culto, Senhor, que viemos prestar a Ti, invocar o Teu nome, invocar o Teu poder, invocar a Tua misericórdia, Senhor, para que na Tua presença nós possamos desfrutar de tudo aquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós nesta noite. Vem com a presença do Teu Espírito Santo nos abençoar, venha nos trazer, Senhor, uma palavra de refrigério, de edificação, venha, Senhor Deus, e nos instruir através dela, e que os Teus milagres, Senhor, possam nos alcançar nesta noite. Recebe, ó Deus, o nosso culto, os nossos louvores, a nossa adoração a Ti, Senhor. Esta é a nossa oração, em o nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Eu te convido a adorar, a louvar ao Senhor com cânticos de louvor. Vamos louvar ao Senhor. Te amar e te
Amém, irmãos. Como é bom a gente poder louvar a Deus e depois desses louvores que nós entoamos ao nosso Deus, eu quero então te convidar a fazer novamente uma oração junto comigo, desta feita para pedir a Deus para que o Espírito Santo nos auxilie, nos ajude na boa compreensão, na ministração da Palavra de Deus. Vamos falar com o nosso Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, nós queremos mais uma vez, Senhor, te agradecer por este dia que o Senhor nos deu e poder te agradecer por estarmos juntos, Senhor, embora à distância, podemos cultuar e celebrar o teu santo e poderoso nome, Senhor. Muito obrigado pela tua misericórdia, muito obrigado, Senhor, pelas tuas bênçãos, porque o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos dado, Senhor Deus, através da tua presença, um refrigério nestes dias tão complicados que estamos vivendo, Senhor. E nesta hora, meu Deus, neste culto que nós então preparamos a Ti, nós queremos ouvir a Tua voz, Senhor. Por isso, nós te pedimos, fala conosco através da Tua palavra e que o Teu Espírito Santo nos coopere e nos ajude, Senhor, na compreensão, a fim de que nós possamos nos alimentar, Senhor, daquilo que vem do Teu trono para as nossas vidas, para as nossas almas. Fala com o Teu povo, fala com a Tua igreja, que a Tua palavra nos transforme, que a Tua palavra nos revigore, nos alimenta com ela, Senhor. Vem com a Tua misericórdia, o Teu poder sobre nós. É a nossa oração. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Irmãos, graças a Deus. Então, aí onde você está, eu convido você a abrir a Bíblia, a Palavra de Deus, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 2, nós faremos a leitura a partir do versículo de número 9 e leremos até o versículo de número 16. Acompanhe então aí a leitura da Palavra do Senhor. Diz assim a Palavra do Senhor: Mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito, que nele está? Assim também as coisas de Deus. Ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinada pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Amém, irmãos? Graças a Deus por isso, graças a Deus por esta palavra. Antes de nós, então, começarmos a meditação na palavra, eu quero colocar aqui, então, o propósito desta palavra nesta noite, não é? O que o Espírito Santo quer com ela nos nossos corações. E para isso, eu preciso te colocar a par talvez de algo que você saiba já, mas eu quero te falar do tempo que nós já estamos longe, né, do altar de Deus, longe da igreja. Eu tive hoje, na meditação da palavra, fazendo então essas contas. E percebi que o último culto que nós prestamos a Deus foi no domingo, no dia 15 de março, já no distante dia 15/3, no domingo, foi o último culto que nós celebramos ao nosso Deus na casa do Senhor, diante do altar de Deus. Portanto, nós estamos hoje, que é dia 13/5, uma quarta-feira, nós já estamos há 59 dias longe dos altares do Senhor.
Já foram 2 Santas Ceias que nós, então, não pudemos celebrar na casa de Deus. Uma no dia 5/4, no dia 5 de abril, e outra agora no dia 3, próximo passado, que foi também o primeiro domingo do mês de maio. E, portanto, depois do amanhã, no dia 15/5, nós teremos então já 2 meses de distância da casa de Deus, 2 meses de distância da casa do Senhor. E é por isso que Deus então nos trouxe esta palavra, cuidando exatamente desta questão. Porque, veja, todos nós estamos com muitas preocupações, não é? De quando que vai acabar a quarentena, de quando que nós teremos a normalidade das nossas vidas, de quando que nós vamos poder voltar a congregar, a servir a Deus no altar do Senhor, de quando que nós vamos poder matar a saudade que está nos machucando, não é? De todo mundo. São perguntas, são questões e são preocupações que estão nos nossos corações. Mas nós, enquanto pastores, não é? Enquanto dirigentes da igreja, temos uma preocupação que nos inquieta. E eu falo isso por mim e tenho certeza que falo também pelos demais pastores da nossa igreja, que é exatamente esta questão do distanciamento da igreja para com o altar de Deus, para com esta coisa maravilhosa que é servir a Deus congregando com os irmãos. Não é? Existe uma preocupação da nossa parte, principalmente para aqueles que são novos na fé, para aqueles que são recém-convertidos, não é? Porque esse distanciamento, ele pode trazer, então, um perigo muito grande de um envolvimento da pessoa com as coisas do dia a dia, com as coisas humanas, com as necessidades carnais, e as pessoas podem colocar então as necessidades carnais acima das necessidades que nós temos em Deus. E nós sabemos e fomos ensinados e temos o Espírito Santo de Deus que nos ensinou e nos avisa que nós precisamos, na nossa relação com Deus, que nós precisamos da nossa interação com Deus, da presença gloriosa do Espírito Santo. E isso se faz com um exercício diário, com um exercício de consagração, de oração, de envolvimento com Deus, e às vezes por causa da distância do altar, né? Algumas pessoas podem ter dificuldade para desenvolver esta questão espiritual em seus corações e em suas vidas. E é por isso que então Deus nos trouxe esta palavra, porque a gente vai perceber nesta epístola que Paulo também enfrentou este problema. A igreja de Coríntios enfrentou um problema, se não mesmo, mas muito parecido, bastante semelhante com o que a igreja está enfrentando nos dias de hoje. Então veja, Paulo então ele escreve esta epístola aos Coríntios, não é? E por que ele faz isso? Por que ele escreve? De onde se originou a motivação, o propósito, não é, dessa carta aos Coríntios? Essa carta foi escrita por Paulo para poder responder a algumas questões e para poder também atender a algo que veio ao conhecimento de Paulo quando ele estava em seu ministério missionário em Éfeso. Lá em Éfeso, quando Paulo então esteve lá por 3 anos, ele então escreve, ele então responde a um questionamento que os coríntios faziam a ele, através de uma comitiva que foi enviada, uma comitiva de irmãos, de cristãos, que saíram de Corinto e foram até Éfeso entregar uma carta para o apóstolo Paulo, para que então, através desta carta, Paulo tomasse conhecimento das coisas que estavam então acontecendo lá na igreja de Corinto, não é? E Paulo então escreve esta carta para responder a estes questionamentos e para também poder enviar orientações e direções
direções, não é, da parte de Deus, direções doutrinárias, direções que poderiam fazer com que os problemas, e de fato, não é, aconteceu de os problemas lá serem parcialmente resolvidos através desta interferência, vamos dizer assim, né, desta atuação de Paulo se preocupando com as questões que aconteciam lá em Corinto. Mas o que é, afinal de contas, que estava acontecendo na cidade de Corinto? Primeiro eu preciso falar sobre esta cidade, sobre a cidade de Corinto. Corinto era a principal cidade, a cidade mais importante da Grécia nos tempos de Paulo. É como se fosse hoje em dia, uma grande metrópole. É como se fosse uma cidade muito grande, não é? Uma cidade muito grande, você sabe que tem algumas características. As características da cidade grande são características que a gente percebe em poder ela oferecer uma condição melhor de ganho, de sustento, uma prosperidade melhor. Outra característica de uma cidade grande é o elevado nível intelectual das pessoas, não é? O envolvimento que as pessoas têm com as culturas, com as coisas do mundo, com as coisas mundanas, com as coisas, né, que envolvem toda a sensualidade. As cidades grandes ditam modas, ditam costumes, né? E a gente vê que no mundo que nós vivemos, a gente percebe que existem os costumes totalmente deturpados, né? Fruto deste envolvimento das pessoas com estas coisas. Corinto não era diferente, era uma cidade intelectualmente muito arrogante, uma cidade que trazia uma riqueza de prosperidade muito grande, e tinha também lá, por causa disso tudo, uma maldade muito grande. Existia lá, não é, o pecado estava ali, não é? As pessoas eram insensíveis ao pecado por causa destas práticas. Você sabe que a pessoa que ela é muito elevada intelectualmente, culturalmente, ela tende a não se aproximar de Deus, porque ela entende que ela já é bastante capacitada para cuidar de si própria, de si mesma. Mas nós sabemos, porque temos o Espírito Santo, que nós precisamos, na verdade, da presença do Senhor, da presença de Deus. Nós temos o Espírito Santo e sabemos que a obra de Cristo Jesus na cruz foi para poder perdoar os nossos pecados e nos dar a condição de nos aproximarmos novamente de Deus. E para nós isto é o mais importante. Para nós, a nossa relação, quanto mais nós nos aplicamos a aumentar a intensidade do nosso relacionamento com Deus, mais então nós somos bem-sucedidos na nossa vida, mais nós temos a presença de Deus em nossas vidas. E isso só se pode fazer espiritualmente, através de uma prática diária espiritual, de um envolvimento forte espiritual com Deus através da presença do Espírito Santo de Deus. E Paulo então fica ali 18 meses naquela cidade, e ali então ele começa a pregar o Evangelho, e começa pelas sinagogas a pregar para os judeus, e é bem sucedido nisso, porque os principais da sinagoga se convertem, né? Se você for buscar lá em Atos, no capítulo de número 8, Atos, deixa eu só conferir aqui, irmão, se é capítulo 8 na minha cola. Na verdade, é Atos dos Apóstolos, capítulo de número 18. Em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 18, a partir do primeiro versículo, você vai perceber lá que conta a história, não é? Conta esta atuação de Paulo lá em Coríntios. Ele então começa a pregar nas sinagogas, mas é perseguido pelos judeus, e então ele começa a pregar para as pessoas que viviam lá em Coríntios. Estas pessoas que eram envolvidas com estas questões intelectuais, com estas questões mundanas. Paulo então prega para aquelas pessoas que tinham práticas pagãs, que tinham deuses pagãos, e é bem sucedido também, porque a presença de Deus na vida dele fez com que ele pudesse pregar a mensagem da cruz, e a mensagem da cruz chegar até aqueles corações. Então muitos
não é? Recém-convertidos, que eram pagãos, faziam parte daquela igreja. Mas Paulo deixou ali estabelecida a igreja, deixou ali os seus cooperadores, os seus pastores, e seguiu em frente nas suas viagens missionárias. E lá em Éfeso, quando ele esteve lá, então é que chega esta comitiva, né, de irmãos lá de Coríntios, entregando esta carta, e Paulo então toma conhecimento dos problemas que estavam acontecendo na cidade de Coríntios, mais precisamente na igreja de Coríntios. E o que é que estava acontecendo? Estava acontecendo o seguinte: por causa, certamente, né, da distância de Paulo ali para com os irmãos, e por causa da natureza, né, humana que existia naqueles irmãos que se converteram recentemente a Cristo, então estes irmãos estavam vivendo de forma dissoluta. Eles não estavam vivendo o verdadeiro evangelho. Eles estavam deixando de aplicar a sua fé na busca do poder do Espírito Santo nas suas vidas, preferindo então buscar o conhecimento intelectual dos homens, buscar as ciências, se envolver com as coisas do mundo, se envolver com as coisas mundanas. E isso estava trazendo na vida daqueles irmãos um prejuízo muito grande, porque eles estavam se enfraquecendo na fé. O Espírito Santo estava se apagando nos corações daqueles irmãos ali de Coríntios, e eles estavam correndo um sério risco de perderem até então a salvação, a compreensão da mensagem da cruz. E então Paulo responde nesta epístola que ele escreve aos Coríntios, responde a vários questionamentos e então dá instruções doutrinárias, apostólicas. Ele entra com a sua autoridade, não é? Dirigido e capacitado pelo Espírito Santo, para que então as coisas pudessem tomar os seus devidos lugares, não é? A coisa lá estava bastante bagunçada. Os crentes de Coríntios estavam servindo a Deus da maneira que eles queriam. Eles não respeitavam os pastores, né? Eles deixavam que as coisas do mundo entrassem dentro da igreja e estavam insensíveis espiritualmente em relação ao pecado. Já não cometiam mais aqueles pecados que eles cometiam antes, aquelas aberrações, eles não cometiam mais, não é? Mas, em contrapartida, eles não estavam buscando mais o Espírito Santo, eles não estavam mais aquecidos no Espírito, não queimava mais o desejo, né, de estar na presença de Deus, não queimava mais no coração dos coríntios, então a vontade de poder ouvir Deus falar, de se relacionar com Deus. E quando isso acontece, não é, em um coração, o diabo toma ocasião, o diabo toma lugar, não é? E faz com que a pessoa então consiga viver dissolutamente através da sua própria compreensão. E o texto que nós lemos aqui é um texto, uma parte do texto da advertência que Paulo faz aos coríntios, explicando a importância de nós termos a presença do Espírito Santo nas nossas vidas. Porque se nós quisermos discernir a Deus, compreender a obra de Jesus Cristo, se nós quisermos nos aprofundar no nosso relacionamento com Deus, nós necessitamos da busca diária do Espírito Santo em nossas vidas. Isso é um exercício diário, irmãos, é um exercício diário, né? Paulo, quando esteve lá por curto tempo, 1 ano e meio, 18 meses, ele então pregou a mensagem da cruz, e ele não pregou com palavras persuasivas. Ele sabia que ele tinha um grande desafio pela frente. E qual era o desafio de Paulo? Era pregar para homens intelectuais, homens teoricamente prósperos, que não precisavam de Deus, que não necessitavam do Senhor. Mas Paulo, ele foi então preparado para isso. Veja que aí no início do capítulo 2, no versículo 3, Paulo fala assim, né, que foi pregar lá para os irmãos de Coríntios e foi em fraqueza, temor e grande tremor que ele esteve então entre os irmãos de Coríntios. Ou seja, Paulo ele sabia, não é, das dificuldades.
Então Paulo, ele, como diz o texto aí no capítulo 2, ele não usou de palavras persuasivas, ele não utilizou sabedoria humana, e sim a sabedoria de Deus, o poder do Espírito Santo de Deus que havia nele. Paulo, ele utilizou disso, de uma linguagem simples do Evangelho, para alcançar os corações dos coríntios. E Paulo pregou a mensagem da cruz, pregou a salvação que existe em Cristo Jesus, a oportunidade que há em Cristo, em servir a Cristo Jesus, aceitando como Senhor e Salvador, né? A oportunidade que existe para que todo homem possa novamente se aproximar de Deus, ser amigo de Deus, tendo os seus pecados perdoados. E o que existia lá em Coríntios era pecado, o que não faltava ali era o pecado. E Paulo então prega, né? Prega esta mensagem, e depois disso ele segue o seu destino, segue então a direção de Deus para a sequência das suas viagens missionárias. Mas nós sabemos, irmãos, que isso é só o começo. Aceitar o Senhor Jesus é só o começo. Acompanhe comigo no capítulo de número 3 da primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Olha aí o que ele diz a partir do versículo de número 1. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Então, pela leitura que nós fizemos, você vê que Paulo, né, está escrevendo aos Coríntios e está dizendo: olha, eu fiquei distante de vocês, e pode estar acontecendo isso, né? Eu pude, pelo curto tempo que eu tive aí com vocês, eu pude dar o leite espiritual. E o leite espiritual, irmão e irmã, é o leite que nós recebemos quando nós nos convertemos, eu e você. Você sabe disso. Quando nós recebemos a Cristo Jesus no nosso coração e somos batizados, a Bíblia fala que nós nascemos de novo e somos então recém-nascidos espirituais. E o alimento que nós temos, que nos sustenta, é saber que Cristo Jesus fez a sua obra lá na cruz para perdão dos nossos pecados, nos proporcionando a condição de nos aproximarmos de Deus. Mas a coisa não para aí. Nós, depois disso, fomos selados com o Espírito Santo, recebemos a presença do Espírito Santo. E aí, a nossa vida espiritual, ela vai em frente, assim como uma criança que se desenvolve, entra na adolescência e depois na fase adulta, nós também, da mesma maneira, nós crescemos espiritualmente. Quando então, após a regeneração, nós partimos então para uma vida mais próxima de Deus. Quando então nós partimos para uma santificação em Deus, onde então nós recebemos os dons espirituais, vamos buscar o batismo do Espírito Santo e vamos cada vez mais no Espírito nos desenvolvendo para podermos então receber mais e mais e mergulhar cada vez mais nas profundezas do coração do nosso Deus e de lá extrair riquezas que são celestiais, riquezas que são espirituais para as nossas vidas. Mas Paulo pregou, deixou ali o leite, na esperança de que eles pudessem então ter um crescimento espiritual, mas não foi isso que aconteceu, não é? Infelizmente, Coríntios começou a viver, a igreja de Coríntios começou a viver um problema por causa desse distanciamento. Agora, trazendo para os nossos dias, a igreja está vivendo não a mesma coisa, mas uma situação, ao meu ver, bastante semelhante a esta. Por isso a preocupação dos pastores, por isso a minha preocupação, a nossa preocupação, não é? Esse distanciamento, todos esses dias que nós ficamos longe, estamos longe da casa de Deus, e sabe lá ainda quanto tempo ficaremos longe da presença do altar de Deus, do congregar. Isso pode trazer alguns riscos a alguns. Tem pessoas que dependem de estar na igreja. Porque quando Paulo esteve lá e pregou, né, e forneceu o leite espiritual e pregou a mensagem da cruz, o próprio exemplo de Paulo fazia com que os crentes de Corinto pudessem se estabilizar.
se equilibrar, se manter forte, firmes na fé. A presença de Paulo fazia, as atitudes de Paulo faziam então com que os crentes pudessem então ter uma postura cristã mediante as coisas de Deus. Tem pessoas que precisam da igreja para isso. Tem pessoas que precisam dos irmãos, ver o testemunho dos irmãos para continuar firme na fé. Tem pessoas que precisam do altar, que precisam buscar o Espírito Santo lá na igreja, porque quem sabe no dia a dia dele, ainda por ser ainda um recém-nascido espiritual, ele não tenha ainda forças para poder se alimentar, ou um alimento um pouco mais consistente para ele não vai ser adequado para ele. Então nós vivemos esta condição, este problema também nas nossas igrejas, o problema do distanciamento, o problema do distanciamento, e nós precisamos cuidar disso. E a Bíblia, e o próprio Paulo trouxe a solução para isso, e aplicou esta solução lá na igreja de Coríntios. Porque, irmãos, nós sabemos que a Bíblia nos apresenta 3 classes de pessoas. A primeira classe de pessoa que a Bíblia nos apresenta é a pessoa incrédula, a pessoa que é carnal. A carnal, ela é carnal, ela é a natureza humana bruta, não é? Ela vive segundo as suas paixões, ela vive no pecado, e por isso o pecado ela não faz nenhuma questão acerca do pecado, é insensível à relação do pecado. O distanciamento dela com Deus, ela só vai sentir se ela passar por um problema muito, muito grave. Então ela vai lembrar de Deus, senão ela vai viver a sua vida no pecado. Esta pessoa é a pessoa carnal, que é nascida do sangue, que é nascida da carne, que é nascida do sangue, não é? Agora, a segunda classe de pessoas que a Bíblia nos apresenta é aquele que é nascido da água do Espírito, como o próprio Senhor Jesus ensinou no Evangelho de João, no capítulo 3, a Nicodemos. É aquele que é nascido da água e nascido do Espírito. É a segunda classe de pessoa, que é a espiritual. É aquela que tem a presença do Espírito Santo, que discerne as coisas de Deus, que sabe a importância do sacrifício de Jesus, que sabe a importância da necessidade que ele tem de poder viver uma vida com Deus. A pessoa sabe que ela é miserável espiritual, ela é miserável, ela precisa de Deus. Na condição que nós temos de humanidade, de ser humano, nós temos então esta questão. E existe a terceira classe, que é a mais perigosa que pode existir, que é essa que nós não queremos que esse distanciamento transforme os irmãos da nossa igreja, que é a classe do crente carnal. O crente carnal. O crente carnal é um perigo. Quem que é o crente carnal? O crente carnal é aquele crente que está no meio da igreja, não é? Que aceitou o Senhor Jesus, não é? Que então ele vive coisas que são correlatas à palavra de Deus, à Bíblia, a uma vida cristã, mas vivem na verdade carnalmente, né? Vivem na verdade ainda segundo as suas paixões, segundo a natureza delas mesmas, não é? Como estava acontecendo lá na igreja de Coríntios. E um distanciamento, não é, pode fazer com que a pessoa ela tenha um título de crente, né? Ela perceba, olha, agora eu sou salvo pelo Senhor Jesus, eu não peco, eu tomo cuidado para não pecar, não é? Porém, um pecado maior ela pode cometer, que é se esfriar no Espírito Santo, é deixar de buscar o Espírito Santo, é deixar de buscar, não é, este fogo da presença do Espírito nas suas vidas. Porque uma coisa é certa, irmão, a natureza pecaminosa que existe em nós, que existe no crente, ela não pode ser mudada para boa. A natureza que existe em mim e existe em você, que é a natureza pecaminosa, que é a natureza humana, ela não pode ser mudada para boa. Ela nunca vai ser boa. A nossa natureza humana, ela é ruim, ela é pecaminosa, ela nos leva à morte.
ela é envolvida com as paixões, com tudo aquilo que não se diz respeito ao que Deus gosta. Essa é a nossa natureza. E não adianta um crente tentar ser crente tentando transformar essa natureza, e nem Deus vai fazer isso. Nem Deus vai transformar essa natureza nossa numa natureza boa. Mas o que precisa ser feito? Que é a receita que Paulo passa para o Coríntios. O que precisa ser feito é uma luta diária de você mortificar a natureza humana, a carne. E isso é dia a dia, e é sofrido, irmão, porque dói, não é fácil. Não é fácil, mas também não é impossível. Por quê? Porque se nós tivermos o poder do Espírito Santo em nós conseguimos suplantar então esta dificuldade. Mas quando nós nos esfriamos espiritualmente, quando o Espírito Santo se apaga em nós, então essa natureza pecaminosa que é ruim, que Paulo fala acerca disso, numa das epístolas que ele escreve, Paulo fala, que miserável homem que sou, porque aquilo que eu não queria fazer, é isso que eu faço. Quer dizer, ele fala da sua natureza, da sua carnalidade, que precisa ser vencida através do poder do Espírito Santo. E é isso que Paulo passa aos Coríntios. Olha, vocês precisam buscar o Espírito Santo. Vocês não podem ser um crente carnal, vocês não podem esfriar na fé, não é? E como que a gente então faz com que essa busca do Espírito Santo seja real, verdadeira, e nós possamos sentir isso? Nós precisamos praticar, é prática. Como um atleta que quer ser bem sucedido, ele treina profundamente, treina com afinco. Como um profissional que quer então estabelecer excelência naquilo que ele faz, ele estuda, ele se aplica, não é? Nós também, através da nossa fé, se nós queremos ter a presença do Espírito Santo, nós precisamos praticar, nós precisamos nos exercitar espiritualmente. E quais são os exercícios espirituais, que seria o remédio para isso? Nós podemos ter o nosso tempo de oração com Deus. Nós precisamos orar, nós não podemos, porque nós não estamos na igreja, só porque nós estamos nas nossas casas, deixar a oração, a prática da oração. Nós precisamos falar com Deus, nós precisamos contar para Deus as coisas boas e as coisas ruins. Nós precisamos, enfim, conversar com Ele, assim como você conversa com seu esposo, com sua esposa, com seus filhos, com seus pais, quando você chega em casa. Nós precisamos falar com Deus, contar para Deus o que aconteceu no nosso dia, contar das nossas dificuldades, das nossas conquistas. Isso é orar, é colocar Deus no nosso dia a dia, a todo momento. Isso é prática. Se nós praticarmos isso, mesmo longe da igreja, nós vamos ter uma proximidade maior com Deus. Outra coisa, é a adoração, é o louvor. Nós não podemos, só porque não estamos na igreja, deixar de adorar, deixar de louvar o Senhor, não é? Então nós podemos muito bem em casa, selecionar aí um cântico de louvor, uma gravação. Hoje na internet existe tanta condição para isso, para você tirar um tempo, para você se prostrar diante de Deus e adorar a Deus, falar da grandeza dele, exaltá-lo, reconhecer o que é Deus para você, reconhecer que Ele é o Deus Todo-Poderoso sobre todas as coisas, sobre a tua vida, sobre as nossas vidas. Adorar a Deus nos faz mais perto de Deus. Nós precisamos consagrar a nossa vida a Deus. Consagra um tempo do seu dia. Não é difícil, irmão. Se você fizer isso como prática, você vai ver que você vai alcançar com muita facilidade. Escolhe um dia, não precisa ser muito tempo, uns 5, 10 minutos, que você possa então se desligar de todas as coisas e se colocar na presença de Deus, seja lá na meditação da palavra de Deus, seja lá numa oração, seja lá um tempo que você possa dedicar, falar: Senhor, esse tempo, olha, eu paro tudo na minha vida, e esse tempo eu quero ficar contigo, quero ficar nos teus braços. A palavra de Deus fala que Jesus existe espiritualmente um lugar
que é um jardim, onde o Senhor, nós podemos encontrar Jesus lá para poder conversar com Ele. Separa aí um jardim, né? Um lugar onde você possa se assentar no colo de Jesus. Olha que coisa maravilhosa, você poder se assentar no colo do Senhor e contar lá para Ele das suas grandezas, exaltá-lo, não é? Então, a consagração, ela é muito importante. Outra coisa que é muito importante é jejuar, né? A prática do jejum. Nós precisamos colocar esta prática em muito mais agora, nesses tempos, para podermos aguentar toda a investida do mundo, toda a investida das trevas nas nossas vidas. O jejum é uma boa ferramenta, um bom instrumento para nos deixar perto do Senhor. E por último, cultuar a Deus, irmãos. Nós precisamos a prática do culto. E a prática do culto nas nossas igrejas, ela não parou, ela não cessou, não é? Veja que ainda longe dos altares, nós estamos lançando mão todos os dias desses cultos online, para que você possa cultuar a Deus. Mas é para você cultuar a Deus, irmão. Porque nada vai substituir o altar, nada vai substituir a igreja. Eu sei, é verdade. Isso é apenas um instrumento, isso é apenas uma ferramenta que nós estamos utilizando para poder cultuar a Deus. Agora, eu estou aqui prestando o meu culto a Deus. Eu não estou sozinho, porque eu estou auxiliado aqui por 2 irmãos que estão aqui me auxiliando nesse culto online. E eles também estão aqui cultuando a Deus, ouvindo, meditando na palavra. Agora, eu espero que você também esteja fazendo isso aí onde você está. Então, é necessário você prestar o culto através do que temos. Então, o mínimo que a gente espera é que você esteja aí em espírito de oração, espírito de adoração, que você esteja atento à palavra de Deus, que você esteja orando, que você esteja se alimentando da palavra de Deus com reverência, como se estivesse lá na igreja. É claro que você está na tua casa, não é? Você tem toda a liberdade aí na tua casa de levantar, de ir, de sair, de voltar, mas era interessante você ter esse momento com Deus, de culto a Deus, não é assim? Porque, irmãos, é uma ferramenta, é um instrumento, e esse instrumento você pode usar da maneira que você quiser. Você pode ouvir, por exemplo, essa ministração que nós estamos trazendo para você hoje, você pode ouvir amanhã, você pode ouvir daqui a um mês, você pode ouvir em qualquer momento. Mas seria importante você, então, se doutrinar, seria importante você estabelecer um critério, um regime de culto ao seu Deus. Os cultos têm horário para começar, têm horário para terminar, não é? Os nossos cultos, as nossas igrejas, elas têm culto praticamente todos os dias da semana, exceto na segunda-feira e nos sábados. O restante, em todas as nossas demais igrejas, existem cultos, quando nós estávamos podendo então cultuar ao Senhor. Agora nós estamos dando culto todos os dias, e é importante que todos os dias você possa estar se envolvendo com Deus através do culto, não é? Então chegou o horário do culto, de domingo, 19 horas, esteja preparado, banho tomado, não é? Consagrado, preparado, já em oração antes de começar o culto. Começou o culto, louva o Senhor, se envolve na oração, coma, se alimente da palavra, não é? Dia de semana, 8 horas, cada dia um pastor, 8 horas, se prepara para o culto. Claro que você não vai precisar, não é? Ficar de pé, enfim, mas a reverência que existe, tem que existir uma reverência dentro do teu coração, não é? Agora, eu tenho percebido que às vezes a pessoa não assiste o culto, não é? Então, assim como foi necessário a Paulo passar algumas instruções doutrinárias para a igreja, e ser firme com a igreja, né? Nós estamos procurando fazer isso também para você. Para quê? Não é para entrar na tua intimidade, não é para poder ser chato com você, não é isso que nós queremos. Nós não queremos que você se esfrie no Espírito Santo. Nós não queremos que a natureza carnal que existe dentro de você
ela aflore e acabe sufocando a sua natureza espiritual, que foi conquistada com o sangue de Cristo lá na cruz. Nós não queremos, a única coisa que nós não queremos é isso, que você esteja firme na presença de Deus, que você esteja nesse tempo aí atento, não é, às coisas de Deus, para que você possa receber as bênçãos do céu. Tenho certeza, meu irmão, minha irmã, se você ficar firme aí, se você não se abalar, não se deixar levar para as coisas do mundo, se você, por causa do distanciamento, não se envolver com as coisas do mundo, mas você se doutrinar a exemplo daquilo que foi colocado aqui pelo Espírito Santo, eu tenho certeza que logo nós estaremos juntos e você vai então ter uma grande alegria de poder então encontrar os irmãos diante do altar do Senhor, celebrando a Deus no culto presencial, que é o que nós mais queremos, o que nós mais desejamos. Mas por enquanto, nós precisamos então nos envolver, nós precisamos andar sozinhos, nós precisamos crescer, né? As pessoas que são ainda crianças espirituais vão ter que crescer logo, né? E isso só vai acontecer com a presença do Espírito Santo nesse coração, na sua vida, você buscando o Espírito Santo. Sabe quando então um adolescente perde o pai, perde a mãe e ele precisa ser então o arrimo de família, ele precisa então ter todas as condições de um maior de idade, ele precisa crescer. Tem pessoas que são assim na vida, precisaram crescer. Talvez você seja uma dessas pessoas. Você às vezes pulou até fase da sua vida, porque a vida exigiu que você então passasse de menino, quem sabe adulto, rapidamente, e é isso que vai precisar acontecer com você, viu? Na busca do Espírito Santo, em orar, em louvar, em adorar, em se consagrar, em jejuar, em cultuar a Deus. Faça isso, obedeça a palavra de Deus, se envolva com Deus, não permite que a natureza humana aflore, não é? Dê valor aos cultos que então estão sendo ministrados todas as noites através aí da internet. Fica com Deus, meu irmão, minha irmã. Esta é a palavra do Senhor e eu espero e vou orar agora por você, para que Deus te ajude, para que Deus possa nos ajudar, porque eu sei que tem pessoas que estão conseguindo resistir, pessoas que já estavam adultas espiritualmente, mas sei que existem pessoas que estão aí com muitas dificuldades, e a partir de agora, e a partir desta palavra, eu tenho certeza, Deus vai entrar no teu coração e não vai permitir que você esmoreça, que você se desequilibre e que você então se apague na fé. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Aleluia. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, ao término desse culto, Senhor, nós queremos te agradecer pela tua palavra, Senhor, e por ter nos sensibilizado acerca desta dificuldade, Senhor. E que esta palavra, meu Pai, possa alcançar os corações, Senhor. Quem sabe daquele que já estava enfraquecendo, aquele que estava enfraquecido, aquele que, Senhor, quem sabe já estava, meu Deus, se envolvendo demais com as coisas deste mundo, se preocupando demais com as coisas que estão acontecendo, deixando, meu Pai, de buscar a Tua presença. Porque na Tua presença, meu Deus, nós temos a paz. Nós temos a tranquilidade em saber que o Senhor está no controle de todas as coisas e que o Senhor tem o melhor para a tua igreja, o melhor para cada um de nós. Mas aqueles que se envolvem, Senhor, com as coisas humanas, com os sentimentos humanos, acabam se desequilibrando e enfraquecendo na fé. E eu oro agora, Senhor, para que o teu Espírito Santo possa tomar estes corações e revigorá-los, Senhor, encher da tua presença, meu Pai, a fim de que eles possam, na prática da rotina e da doutrina cristã, eles possam, Senhor, ser fortalecidos no Teu Espírito Santo, meu Pai. Em nome de Jesus, abençoa a Tua igreja, fortalece a Tua igreja. Não permita, Senhor, que nenhum se perca, Senhor, que nenhum esmoreça, meu Pai, que o diabo não encontre ocasião, nenhum coração para, Senhor Deus, desvirtuar a fé. Pai, em nome de Jesus, nós repreendemos toda obra do diabo, toda obra das trevas nesta casa, nesta família. E nós repreendemos as discussões, a violência, nós repreendemos toda obra da carne, Senhor, para que o Teu Espírito Santo tome conta de nós e nos abençoe. Essa é a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Graças a Deus.
fique na paz, Deus te abençoe e até uma próxima oportunidade. Amém.